E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quarta teremos mais estresse Ceará e Corinthians lá em Fortaleza. Pois é, fora de casa o nosso compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro. Meu Deus, né? Bom, sem mais enrolação, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians. Eu não faço a menor ideia da escalação, tá? É apenas um chute meu, tá? Tô apenas chutando uma escalação aqui. Então, uma escalação provável que eu acho que pode acontecer. Eu não vi prévia nenhuma, tá? Então, eu chutando escalação, o time pode ser assim: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri, Ranieri, José Martinez, André Carrijo e Rodrigo Garro. Na frente, Thales Magno e Gui Negão, tá? Bom, e por que eu coloquei essa escalação aí? Primeiro, o André Ramalho volta pro time, ele estava suspenso na última rodada, então ele volta. Eu imagino que o Kaká volte para o banco de reservas e o André Ramalho assuma a posição, junto com o Gustavo Henrique. Tô imaginando isso. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu e o Angileri, eles costumam intercalar, né? E como é um jogo fora de casa, o Angileri é mais defensivo, marca melhor que o Bidu, né? O Angileri marca melhor que o Bidu. Então eu imagino que o Angileri jogue, né? O Angileri inclusive entrou contra o Bragantino, né? Se eu não tô enganado. Então eu tô imaginando que o Angileri comece jogando contra o Ceará. No meio de campo, o Breno Bidon volta de suspensão também. Talvez ele pinte aí no lugar do Martinez ou do Ranieri, talvez, mas eu deixei aí o meio de campo que enfrentou o Bragantino, tá? Assim, não tendo Maicon, pra mim tá bom, né? Não tendo Maicon, já tá ótimo, né? Bom, a maior dúvida que eu tenho é no ataque, porque temos 3 desfalques. Pois é, 3 jogadores estão fora. Yuri Alberto, né? Pois é, Yuri Alberto segue de fora. Memphis, Depay e Romero estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Pois é, estamos sem Yuri Alberto, sem Memphis e sem Romero pro ataque contra o Ceará. Então eu imagino que Thales Magno vai jogar, né? A não ser que ele tenha uma forte gripe, não sei, né? A não ser que aconteça um imprevisto com Thales Magno, ele vai jogar. Bom, aí eu coloquei o Gui Negão aí, né? Por que eu coloquei o Gui Negão? Porque no último jogo, né, a outra opção pro ataque é o espanhol, é o Héctor, né? O Héctor Hernández, né? Só que no último jogo, nem relacionado ele foi pro banco de reservas, por opção técnica do Dorival. E o Gui Negão, inclusive, entrou no jogo contra o Bragantino. Então eu tô imaginando que o Gui Negão pode ganhar uma chance aí, né? Sem Memphis, sem Yuri e sem Romero, nessas circunstâncias, talvez o Gui Negão ganhe uma chance, né? O Héctor talvez volte pro time, talvez, né? Não sei. Até porque contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, o Héctor fez gol em Novo Horizonte, né? Em Novo Horizonte, o Héctor fez gol. Mas, como ficou de fora do último jogo, o Gui Negão entrou, então eu tô apostando que o Gui Negão pode começar jogando, né? Não sei. Mas vamos esperar, né, gente? Dependendo aí da cabeça do Dorival, talvez ele até invente coisas. Talvez ele invente 3 zagueiros. Talvez ele invente colocar o Rodrigo Garro de falso 9. Não sei, né? Não sei. Tendo Romero, Memphis e Yuri de desfalques, vai que o Dorival resolve inventar num jogo fora de casa, né? Imaginem, Rodrigo Garro de falso 9. Não sei, né? Enfim, então, talvez o Dorival invente, talvez não, mas... Enfim, essa é uma possível escalação que eu tô arriscando. Vamos ver o que acontece aí na quarta-feira e vamos esperar, né? E agora vamos com o retrospecto
histórico do confronto entre Corinthians e Ceará. Ao todo na história são 29 jogos, então é o 30º jogo entre Corinthians e Ceará nessa quarta-feira. 14 vitórias do Corinthians, 6 do Ceará e 9 empates. Então o Corinthians é carrasco histórico aí do Ceará, né? O Ceará é freguês histórico do Corinthians. Gols no confronto: 66, 40 do Corinthians e 26 do Ceará, né? Corinthians e Ceará por estádios, mas se enfrentaram no Castelão, 14 jogos, 5 vitórias para cada em 4 empates. Pois é, equilíbrio aí na Arena Castelão, 5 vitórias para cada e 4 empates. Corinthians e Ceará por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão, 25 jogos, e o Corinthians com mais vitórias, 13-5, né? Também tem jogos pela Copa do Brasil, né? Copa do Brasil de 2019, eu acho, né? Foi 3-1 Corinthians em Fortaleza, perdemos na volta 1-0, mas pelo placar agregado 3-2 nos classificamos, né? Então, em 2019, se enfrentaram na Copa do Brasil Corinthians e Ceará. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Ceará, né? E todos com 2 gols: Roger Guedes, Dentinho, Adson, Léo Natel, Paulinho, Wagner Love e o Edmar, né? Pois é, são os artilheiros do Corinthians contra o Ceará, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Ceará foi no dia 11 de agosto de 71, há 54 anos, jogo pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians fora de casa venceu 1-0, tá? O primeiro confronto entre eles na história. A maior goleada do Corinthians contra o Ceará, 4-0 no dia 22 de outubro de 86, pelo Campeonato Brasileiro. 4-0 Corinthians, a maior goleada do Timão no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Ceará durou 11 jogos, durou de 86 a 2018. Nossa, sequência aí de décadas, né? E Corinthians e Ceará ficaram bons anos sem se enfrentar, até porque o Ceará também ficou longos anos sem jogar a Série A do Brasileirão, né? E tá aqui as últimas partidas entre Corinthians e Ceará. E o último jogo entre eles, há 3 anos atrás, pelo Campeonato Brasileiro, em Itaquera, 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto, né? E o último jogo na Arena Castelão, 3-1 para o Ceará. Pois é, o Corinthians não costuma se dar bem contra o Ceará em Fortaleza, né? E pegando o retrospecto na Arena Castelão, né, em Fortaleza, a última vez que o Corinthians venceu o Ceará na Arena Castelão, fora de casa, Brasileirão 2019, 1-0 Corinthians, tá aqui o jogo, ó. A última vez que vencemos o Ceará fora de casa, 1-0 Brasileirão 2019, tá? Gol de Gustavo, olha só, Gustavo, lembram dele? Pois é, Gustavo marcou e o Corinthians venceu o Ceará por 1-0. E foi no jogo que o Corinthians confirmou a vaga para Libertadores 2020, né? Se não me engano, o Coelho era o técnico do Corinthians nesse jogo. Olha a escalação do Corinthians aqui, pera aí, deixa eu abaixar aqui. Aqui, ó. A escalação do Corinthians, deixa eu ver, Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto, Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Matheus Vital, Ramiro e o Mauro Bozelli. Olha a escalação do Corinthians em 2019, hein? Meu Deus, que timaço, hein? Gente do céu. Bom, agora vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E vamos iniciar a rodada 14 do campeonato, né? Tem alguns times com jogos a menos. O Corinthians já tem 13 jogos cumpridos, tá? E o Corinthians joga nessa quarta, 7h30 da noite, Arena Castelão, Ceará e Corinthians. E pelo que eu pude ver, o jogo vai ser transmitido pela Prime Video, tá? Prime Video vai transmitir Ceará e Corinthians. Então, se você tem Prime Video, vai poder assistir o jogo, tá? Tá aí outros jogos da rodada, vai ter Santos e Flamengo, vai ter Bragantino e São Paulo, Fluminense e Cruzeiro,
Grêmio e Fortaleza, e 3 jogos foram adiados, né? Eu acho que esses 3 jogos aí, Atlético Mineiro, Internacional e Vasco, deixa eu ver, tem o Bahia, né? Bahia Internacional. Eu acho que esses times aí, alguns deles vão jogar Sul-Americana, né? Os playoffs, porque essa semana é os playoffs da Sul-Americana. Então o Atlético Mineiro, o Bahia e o Vasco, não é? Eu acho que é isso. O Corinthians estaria, né? Pois é, o Corinthians deveria estar jogando o playoff da Sul-Americana, mas perdeu pro Huracan, pro reserva do Huracan, né, Corinthians? Pois é, se tivesse empatado com os reservas do Huracan, estaria no playoff da Sul-Americana, né? Pois é, e o jogo dessa semana não seria contra o Ceará, seria contra o adversário na Sul-Americana. Pois é, então não tem Sul-Americana, porque perdemos pro reserva do Huracan, então temos o Ceará pela frente, tá? Fora de casa. E depois, galera, 15ª rodada é o São Paulo, hein? São Paulo, 15ª rodada. O jogo é no sábado, São Paulo e Corinthians. Sábado, às 9 horas, no Morumbi. É o jogo aí. Então, 2 jogos fora de casa teremos pela frente, tá? E depois, rodada 16, é o Cruzeiro em casa. Na outra quarta-feira, 7h30 da noite, tá? E é isso, os próximos jogos do Corinthians. E bom, vamos falar desse Ceará e Corinthians, né, gente? Bom, primeiro, vontade de assistir, 0. Já começa por aí, tá? Vou assistir? Claro, né? Claro que eu vou assistir, mas já sabendo que vou passar raiva, né? Assim, a expectativa é de um jogo ruim? Sim. A expectativa é que provavelmente não vamos vencer de novo? Sim. Né? Vou torcer? Feito um palhaço? Vou. Né? Até porque eu me sinto um palhaço torcendo pra esse time. Mas, pelo menos, eu faço o meu papel de torcedor, né? O meu papel eu faço. Pena que os jogadores não fazem o papel deles, né? Que é vencer um adversário em casa, né? Pena que os jogadores não fazem o papel deles. Mas eu faço, eu vou fazer. Mesmo que eu seja um palhaço, eu vou torcer. E vamos lá, eu não vou chegar aqui e dizer, não, é impossível ganhar do Ceará lá. Não é impossível, gente. Ainda somos o Corinthians, né? Não é impossível vencer o Ceará lá. Dá pra ganhar. Com esse futebol, praticamente impossível, improvável, né? Melhor palavra, improvável com esse futebol aí, né? É bem improvável. Mas, vamos lá, gente. Vamos lá e ver o que acontece. Cada jogo é uma história, né? Vai que o Hugo Souza tá inspirado, uma bola encaixada ali sobra e o Corinthians faz 1-0. Pelo futebol apresentado, é improvável uma vitória, mas vamos fazer o nosso papel, que é torcer, e vamos tentar a vitória, buscar os 3 pontos e vamos lá, gente. Vamos lá, vamos pra cima do Ceará e ver o que acontece. Não tem o que fazer. Tem desfalques importantes, mas vamos lá. Vamos lá, né? E vou dar meu palpite logo, nem quero me estender muito, cara. Meu palpite pra esse jogo, 1-0 Corinthians, 1-0. E com tantos desfalques, cara, o gol do Corinthians, sei lá, cara. Sei lá. Cobrança de escanteio, Gustavo Henrique de cabeça, 1-0 Corinthians. Pronto. Gustavo Henrique vai ser o nome do gol da vitória, 1-0 Corinthians. E vamos lá. Vamos lá, vamos tentar vencer e é isso, cara. É isso. Mas é claro, né? A chance da gente se estressar e mais um resultado negativo é grande, mas... Enfim, vamos lá, gente. Vamos lá. Mais um jogo. Mais um jogo do Corinthians. Mais cabelos eu perderei de estresse, mas fazer o quê? E é isso. Bom, comente o que vocês acham aí desse jogo. Comente o palpite de vocês. O meu é 1-0 Corinthians. Gol do Gustavo Henrique de cabeça. Cobrança de escanteio, tá? Em cobrança de escanteio, 1-0 Corinthians. Gol do Gustavo Henrique. Vamos lá, tá? Bom... E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!